E a lição de hoje tem como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. O texto áureo da lição é Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E na verdade prática, na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrar com o Senhor. No Antigo Testamento, a palavra santidade é Kodesh, que significa posto em parte, ou posto à parte, que deriva da palavra Kadash, que significa consagrar, preparar, dedicar. Já no Novo Testamento, a palavra santo é Hagios, que significa sagrado, diferente, ou semelhante à natureza divina. E dela vem a palavra Hagiadzo, que significa santificar, ou tornar a santo, purificar, consagrar. A consequência imediata de ter sido salvo por Jesus é viver uma vida dedicada a Deus. Nesta jornada para o céu, o cristão enfrentará obstáculos, como o que foi visto na lição passada sobre tentação. Mas a consciência que a sua jornada de fé tem um objetivo bem definido faz com que ele queira suplantar todos estes obstáculos. Salmos 18, versículo 29 diz: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. A Bíblia deixa claro que uma vida santa não só é possível, como é necessária, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A Bíblia descreve que ser santo é também uma exigência. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A graça de Deus, ela traz consigo dois benefícios inicialmente. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, a Bíblia diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. No versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvadora. No versículo 12, descreve que a graça nos educa para que abandonemos as paixões mundanas e a impiedade e vivamos no presente tempo de forma sensata, justa e piedosa. A graça nos ensina a andar em santidade e renunciar às paixões mundanas. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, ainda fala sobre salvação e santidade. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E a santificação, ela deve ser no homem todo, deve ser completa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24, está escrito: o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver a paz com todos demanda esforço, e ter uma vida santa deve ser uma busca intensa e diária. E também deve ser uma ação conjunta. Hebreus capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Romanos capítulo 6 e versículo 19, está escrito: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A igreja precisa entender que esse processo deve ser mediante a vontade de Deus e a palavra de Deus. A palavra de Deus é que normatiza o processo de santificação. John Stott, em seu livro Ouça o Espírito e Ouça o Mundo, pela editora ABU, relata que no decorrer da história, a tendência da igreja com respeito à santidade sempre foi de seguir os extremos. Às vezes, em sua determinação de ser santa, a igreja tem se afastado do mundo e aí perde o contato com ele. Outras vezes, em sua determinação de não perder o contato com o mundo, tem se adaptado a ele, tornando-se visualmente indistinguível deste. Mas a visão bíblica para a santidade da igreja não é nem o afastamento e nem a conformação. Os fariseus tinham uma falsa compreensão de santidade. Eles achavam que o mero contato com pessoas más resultava em contaminação. Às vezes, na igreja odierna, tem perdurado esse tipo de farisaísmo ou separatismo cristão, devido geralmente a esse anseio apaixonado por santidade, mas sem compreensão
compreensão bíblica, ou um zelo pela cultura cristã, no esforço de preservá-la nesse mundo ímpio. Foram estas as motivações dos eremitas, que levaram eles ao afastamento completo da sociedade, indo para os montes e desertos por volta do século IV. Mas o que tem perdurado nos dias atuais é uma tentativa de aproximação com o mundo sem a distinção bíblica promovida pela santificação e ação do Espírito Santo no seio da igreja, tirando da igreja a verdadeira consciência de santidade, fazendo com que esta se assemelhe ao mundo e às vezes nem perceba. Mas a oração de Jesus em João 17, versículo 15, foi específica, quando ele diz: "Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal." A palavra mal aqui, ela é escrita no original grego como poneros, ou poneros, que dá a ideia de trabalho, de dificuldade, mas também, com algumas interpretações de alguns comentaristas, a palavra pode ser interpretada como maligno. Então, no entendimento de alguns, Jesus não estava pedindo para o Pai livrar os seus discípulos de sofrimentos, aflições ou perseguições, até porque isso foi descrito por Jesus como coisas inevitáveis, aquele que vive uma vida piedosa com Deus. Mas livrá-lo também da sociedade, da comunhão com o maligno. Se a atitude dos fariseus na época de Cristo era de afastamento, e mais ainda dos essênios, que se afastaram literalmente da sociedade e se refugiaram nos desertos, a atitude dos saduceus era de conformidade, de semelhança. E estes procuraram colaborar com os romanos, se assemelhando a eles nas suas práticas e adotando doutrinas que conciliavam uma vida religiosa com uma vida mundana. A motivação para isso poderia até ter sido boa a princípio, de destruir barreiras entre aqueles que precisam de salvação e aqueles que são salvos, aqueles que conhecem a verdade e aqueles que precisavam conhecê-la. Mas Jesus reprova tanto uma como outra atitude. Em lugar destas duas posições extremas, Jesus chama os seus discípulos a viver no mundo como se do mundo não fosse, como está escrito lá em João capítulo 17, versículo 11. "Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós." E no versículo 14 está escrito: "Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou." Assim como Jesus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, e nem imitamos os seus caminhos. John Stott diz em seu livro que nós não devemos nem ceder e nem nos omitir. A santidade, segundo a palavra de Deus, ela nos posiciona como agentes de Deus no mundo ímpio e precisa de salvação. E a santidade é necessária para que a missão da igreja seja cumprida, para que possamos continuar como agentes de Deus, embaixadores de Cristo nessa terra. É por isso que ainda falaremos dos estágios da santificação. O primeiro estágio da santidade é o posicional, é a nossa separação do mundo para Deus. A palavra eclésia, que não é uma palavra que surgiu com o cristianismo, ela já havia antes, uma palavra grega, designava a Assembleia dos Homens Livres na Grécia, que foi adotada para a reunião dos santos e para o que nós chamamos de igreja, que significa chamados para fora. Esse posicionamento ao lado de Cristo e a sua palavra nos nomeia como santos. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz: "Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor." O ladrão que estava na cruz, ele não passou por um processo de santificação. A gente pode se perguntar sobre a exigência de Hebreus 12, 14, que diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas observando a vida do malfeitor que estava ao lado de Cristo na cruz e que decidiu reconhecê-lo como Senhor, poderíamos até questionar sobre santificação. Mas ele se posiciona ao lado de Cristo. O ladrão, ao se posicionar ao lado de Cristo, ele participa dessa santificação chamada santificação posicional. Ele está, a partir daquele momento, liberto das consequências do pecado. Nós temos, em segundo lugar, a santificação progressiva ou processual. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, a Bíblia diz: "Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade." Esse estágio da santificação, chamado de progressiva ou processual, ele também pode ser denominado como desenvolvimento da salvação. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz: "Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito." Esse termo diz respeito a progresso, a processo. E para darmos continuidade à nossa vida com Deus, à nossa jornada de fé, e para suplantarmos, para vencermos os poderes do pecado, nós precisamos permitir a ação do Espírito Santo e nos sujeitar à palavra de Deus e nos esforçar para vivermos de um modo que agrade a Deus. Ainda temos o terceiro estágio da santificação, que é a santificação definitiva ou final. E esse estágio final afasta definitivamente a presença do pecado da vida do cristão. É a transformação completa da velha natureza, a partir de então definitivamente subjugada ao poder de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 21, está escrito: "O qual transformará o nosso corpo
corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subjugar a si todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, versículo 14 e 15, falam sobre o alvo da santificação. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que está na nossa lição, na leitura bíblica em classe, fala mais sobre esse processo da santificação. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, fala sobre cingir os lombos, uma expressão que significa estar preparado, tanto para o trabalho como para a batalha. Significa ter clareza de pensamento, discernimento, consciência do que é necessário para ter paz com Deus. Em segundo lugar está a expressão sede sóbrios, ser moderado, de bom senso em todas as áreas da vida, que não se deixa levar por emoções ou tem domínio próprio. Em terceiro lugar, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ter esperança que não se baseia nas circunstâncias, mas na graça de Deus. O versículo 21, ainda de 1 de Pedro, capítulo 1, diz: E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. No versículo 15 está escrito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Quando o texto diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Isso significa que a santidade de Deus é a base para a santidade do crente. E esse chamado à santidade é direcionado a todos os crentes, indistintamente. Não se trata de privilégio algum, mas de uma responsabilidade universal para todos aqueles que foram chamados por Deus. O texto termina dizendo: Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, a santidade, ela não se limita a áreas específicas da vida, mas deve permear toda a vida do cristão. Os princípios divinos devem ser aplicados em todas as esferas da vida. Em Cristo nós fomos inseridos na família de Deus, como visto na santificação posicional, e fomos chamados para seguir os seus passos, conforme Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Foi Jesus quem nos revelou o Pai, e o alvo é nos tornar conforme a sua imagem. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E mediante a responsabilidade com respeito a esta revelação de Deus, da pessoa de Deus, nós temos ainda como alvo a sua glorificação nesta geração. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós temos a responsabilidade, mediante esta revelação e esse posicionamento em Deus, de refletir a glória de Deus através das nossas obras, da nossa maneira de viver, do nosso estilo de vida. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A santificação tem como alvo, como objetivo, nesse tempo presente, a glorificação do nome de Deus, da pessoa de Deus através das nossas obras. A santificação é um processo que tem o objetivo de nos transformar na imagem do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E esse é o propósito primário de Deus para a igreja, desde o princípio. Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Deus coloca em primeiro lugar a natureza, para depois as obras. Eu preciso nascer de novo para ser santo. Eu preciso ser posicionado ao lado de Deus, ou me posicionar ao lado de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Conforme Êxodo, capítulo 28, a partir do versículo 36, os sacerdotes precisavam usar na mitra uma lâmina de ouro com a seguinte inscrição: Santidade ao Senhor. Essa lâmina de ouro é que segurava a mitra. É a santidade, a dedicação ao Senhor que segura a responsabilidade e a autoridade de qualquer trabalho para Deus. Arão deveria sempre carregar a santidade para ser aceito diante do Senhor. Quando escreve a Timóteo sobre os requisitos para a obra do ministério, dentre vários requisitos, para ser mais específico, ele cita que o ministro deveria ser marido
marido de uma só mulher. Mas essa avaliação não era sobre ministros, e sim sobre cristãos, membros de igreja, que seriam validados ou não para o ministério. Na eternidade, Deus não nos irá cobrar os resultados, mas sim o caráter, se foi semelhante ao do Senhor Jesus ou não. Porque havemos de convir que há resultados sem santidade, mas um caráter de santidade nos proporciona resultados santos. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 21, está escrito: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Se nos purificarmos, nos tornaremos vasos úteis. Alguém disse que quando Deus dá um sinal a Moisés de que ele é quem estava o enviando ao Egito para reivindicar a libertação dos hebreus a Faraó, um dos sinais que Deus mostra para Moisés foi pedir que ele colocasse a mão sobre o seu peito. E ao colocar a mão sobre o peito e tirá-la do seu seio, ele descobre que a mão está leprosa. Novamente Deus pede que ele coloque a mão sobre o peito. E ele tira a mão e a mão já estava curada. Na interpretação de alguém, se o seu coração estiver puro em Deus, as suas obras, que representam a sua mão, também será pura e aceita por Deus. O caráter da santidade tem também como alvo nos levar à maturidade cristã. Da ortodoxia, do ensino, à ortopraxia, a prática, a execução do ensino. João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E um caráter santo tem como consequência intimidade com Deus, o que nos proporciona desenvolvimento espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, está escrito: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Alguém fez a seguinte observação, que quando Adão pecou, Deus, ao procurá-lo, não perguntou o que você fez, perguntou aonde você está, porque não andar em santidade faz você sair da sua posição em Cristo. A santificação é o processo de modelagem, pelo qual a essência da imagem e semelhança de Deus, desonrada pelo pecado, vai sendo regravada no coração do homem. Em Hebreus capítulo 12, versículo de número 13, a Bíblia diz: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Como já foi falado antes, o caminho que conduz à cidade eterna não tem atalhos ou desvio. É caminho reto por onde se pode andar em segurança. Como diz o texto, até mesmo o manco. Dos versículos 15 a 18 de Hebreus, a Bíblia diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade. Aquele que se desvia da graça de Deus e do caminho da retidão é comparado a Esaú, amargurado na alma e que contamina o ambiente inteiro. Santificação exige vigilância. Ela não sobrevive fora desse ambiente. E a firme decisão de combater qualquer raiz que produza amargura. E o texto traz o antídoto, dizendo: há aquele que se apropria da graça de Deus pela fé. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas nessa caminhada da fé, que a terrível escolha que Esaú fez não pôde ser desfeita. O texto diz no versículo 17 que ele não achou lugar de arrependimento. Escolhas erradas podem deixar marcas irreversíveis naqueles que se apartam do caminho da santidade. A santificação é o meio que Deus usa para conduzir seus filhos na caminhada da fé, preparando-os para receber graça sobre graça. Conforme Josué capítulo 3, versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que não podemos permitir é que o desânimo ocupe lugar no nosso coração. Hebreus capítulo 12, versículo 12 está escrito: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Que Deus nos dê da sua graça e possamos discernir o caminho que precisamos trilhar, que pela sua palavra possamos andar por esse caminho, que é o caminho reto, o caminho santo, guiados pelo Espírito Santo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.